Glória a Deus, amém. Feliz Dia das Mães, de uma mãe para outra mãe. Glória a Deus. Eu creio que será, porque o Espírito Santo é quem faz a obra, amém? Eu creio que será uma manhã de cura. Amém? Você crê? Amém. Em nome de Jesus. E eu lembro quando o apóstolo falou comigo, foi na sexta-feira, e aí me deu uma crise de riso dentro do carro. Eu falei, meu Deus. Nós tínhamos uma ministração ontem, e nós chegamos 1h pouco da manhã de Campinas, dormi quase 2 da manhã, e eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer esse esboço, essa mensagem? E aí, como mulher, nós somos incríveis, amém? A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu estava assistindo a ministração, a pregação de um pastor, que estava ministrando na conferência, vendo tudo que ele estava fazendo, recebendo dele e fazendo a ministração aqui, o esboço da palavra. Aí eu falei, glória a Deus por nós mulheres, amém? Os homens podem aplaudir as mulheres, amém? Homem é bênção também, hein, gente? Não vai ser assim um culto só, homem, não. Vocês são uma bênção, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 1. Amém. Do 1 ao 18. E muito obrigada, viu, apóstolo? Pela oportunidade. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções dessa a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos. E a Ana ele dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estava Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, do Senhor de mim lembrares, e da tua serva não se esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, se não se esqueceres, e lhe dareis um filho varão, e o Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorou-se ela a orar perante o Senhor, e passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só se passava por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor, não, meu Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, tenho falado até agora. Então ele respondeu: Ele, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E eu estava assim refletindo sobre essa palavra. E eu imaginando no meu coração, Ana
ocupando ali com os preparativos da sua viagem, né? Tentando esquecer dos seus problemas. Era aquela viagem para ser uma ocasião muito feliz, porque todos os anos eles faziam essa viagem para Siló. Mas Ana era estéril. E o que acontece? Naquela época, quando uma mulher era estéril, o marido poderia tomar outra mulher. Mas eu quero dizer para você, nunca foi a vontade de Deus a poligamia. Nunca foi. Mas naquela época abriam exceções por causa da descendência, para manter a descendência. E aquela mulher irritava Ana. Eu estava fazendo uma pesquisa, o tempo que Ana ficou estéril, mais ou menos 25 anos. Durante 25 anos ela fazia esse trajeto, essa viagem até Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor. E durante, eu não sei quanto tempo, Eucana, seu esposo, casou com Penina. Não lembro, não sei quanto tempo, a Bíblia não nos relata. Mas vamos supor que foi depois de 5 anos de casado, de 13 anos de casado, não sabemos, mas durante 25 anos, Ana foi estéril. E durante todo esse tempo, esse trajeto de viagem, Penina atormentava a vida de Ana. E não tem nenhum relato na Bíblia que diz que Ana retrucava o que Penina fazia com ela. Nenhum momento nós vemos um registro que Ana fazia isso. E ela estava tão amargurada, que o esposo dela falou assim, ele amava. Eu creio, gente, porque a gente tem que olhar os dois lados da história. Amém? Eu vejo o lado de Penina, não dando nenhum suporte para aquilo que ela fazia, não dando razão pelo que ela fazia, mas ela era a segunda esposa. E o marido dela não a amava. Amava, ou talvez não mesma proporção, mas amava a Ana. E talvez era uma forma dela expor seus sentimentos ali, provocando Ana. E você imagina, Ana ficava angustiada. E o seu marido, e a Bíblia também não fala que ela em nenhum momento chegou para o seu marido e encheu a cabeça dele. Olha essa mulher que você arranjou. Fica o tempo todo me maltratando, o tempo todo falando. Porque, amadas, eu vou falar uma coisa para você. Mulher, quando quer ser cruel, ela consegue. Não é verdade, gente? A gente se conhece. Quando ela quer ser cruel. E eu tenho certeza que hoje, por que eu estou falando que foi uma manhã de cura? Porque Deus vai levantar só Anas aqui, não Peninas, amém? Mulheres curadas, que diante da situação, sabe onde vai atrás do seu socorro. E nós vemos ali Penina com toda aquela angústia, porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa com o coração ferido, ela fere. E ela feria Ana. E o seu esposo disse para Ana, Ana, eu amo você, eu não sou melhor do que 10 filhos. Para ela. Mas aquela situação, pela época de você não ter filhos, isso era, entre aspas, né, uma maldição. Hoje nós sabemos que tem mães do coração, aquelas que adotam, que são mães maravilhosas. Sabemos que existem mães espirituais, são aquelas que têm filhas espirituais. Existe 3 tipos de mães aí, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Mas naquela época não era visto assim. E Ana ficou muito angustiada. E como hoje as Peninas, eu acho que é uma história muito conhecida, eu acho que você já ouviu muitas vezes pregações a respeito de Ana. Mas eu fiquei refletindo sobre Penina. Quantas vezes tem se manifestado Peninas na nossa vida? Porque às vezes, amada, quem lembra quando você era solteiro e você via uma criança fazendo birra e você falava assim, cadê a mãe dessa criança? Quando eu tiver filho, ele não vai fazer isso. Quantos sentimentos você teve de pegar e falar assim, se eu pego essa criança, se fosse meu filho. Aí quando você tem o seu, você fala, funciona diferente o negócio, não é verdade? Funciona diferente. E muitas vezes nós criticamos um filho adolescente de uma mãe que está frio na presença de Deus, um jovem que está frio na presença de Deus, e fala assim, olha, se ela tivesse
educado, talvez lido mais a palavra com ele quando ele era pequeno, talvez se ela tivesse feito diferente, ele não estaria hoje frio na presença de Deus? E muitas vezes, a educação foi dada da mesma forma para todos os filhos, e um resolve se distanciar da presença de Deus. E também pode ter acontecido de cometermos erros, nós somos humanas. Um filho não vem com uma cartilha. Nós temos o manual, que é a palavra de Deus, que ensina o filho o caminho que deve andar. Mas eu conheço famílias que, de 4 filhos, todos os 3 estão na presença de Deus, um resolveu não estar. Mas eu já vi casos de filhos, que hoje eu vi um podcast de um pastor, que ele falou assim, nossa, chegou na minha fase jovem, eu resolvi dar uma voltinha no mundo. Só que ele falou assim, hoje ele é uma pessoa muito influente na nação, cuida de jovens, tudo. E ele falou assim que ele foi numa balada, foi em outra. Aí ele falou assim que ele começou a sentir um negócio estranho, porque quando existe pais e mães que oram pelos seus filhos, nenhum deles vão se perder, amém? Independente de onde eles estiverem. Eu declaro isso na vida de vocês. Eu declaro isso. Porque ninguém sabe o que uma mãe passa. Às vezes, você chega para ele, feliz Dia das Mães. Tem uma mãe que está tão ferida, está sangrando. Porque ela queria que o filho dela estivesse aqui na casa do Senhor. E muitas vezes o filho dela não está. Muitas vezes o filho dela está dentro da igreja, mas desviado dentro da igreja. Está frio na presença de Deus. E ela está sangrando. E às vezes a enfermidade de um filho faz uma mãe sangrar o coração dela. E muitas vezes ela fala assim, olha, eu sou feliz por ser mãe. E minha mãe fala uma frase assim muito interessante, que ela fala, filha, sempre me falou, antes de eu ter filhos, ser mãe é padecer no paraíso. É ao mesmo tempo aquela alegria, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque filhos não são problemas, são desafios. Você está cuidando da nova geração. Você vai estar cuidando de pessoas que vão influenciar essa nação. Amém? Não desista do seu filho. Não desista. E Deus falou fortemente comigo, no meu coração, sobre isso. Não seja a Penina, aquela que julga o filho da outra. Seja aquela que abraça aquela mãe e fala, conta comigo. Vamos orar juntas. Sabe aquele ditado que fala, não jogue pedra no telhado dos outros se o seu é de vidro? Sabe isso? Irmãos, é duro uma palavra dessa Dia das Mães, mas tem mães aqui que precisam de um abraço. Que está sendo difícil a caminhada dela. Está sendo difícil. E muitas vezes nós falamos dos nossos filhos com uma ponta de orgulho. Eu não gosto de usar essa expressão assim, eu tenho orgulho dos meus filhos, eu tenho orgulho do meu filho. Não, eu falo, a misericórdia do Senhor é na minha casa, por isso que a minha casa está de pé. A misericórdia do Senhor é na minha casa. E muitas vezes na minha casa eu travei lutas, muitas vezes. Eu falava assim, não, diabo, vai levar meus filhos não, não vai mesmo. Sabe aquela coisa da pastora Bárbara no box do banheiro? Quem já ouviu o testemunho dela? É aquela coisa de loucura mesmo. Se chegar assim, olha, e lutar mesmo em relação aos filhos. E ver a mão de Deus agindo poderosamente. Poderosamente. E que hoje, nossos dias, precisa de Anas. Não de Peninas acusadoras. Aquelas que têm um orgulho disfarçado de bondade. Orgulho disfarçado de bondade. Sabe? Que põe o seu filho acima de tudo. E o das outras não é nada. Amadas, é duro uma palavra dessa. Mas hoje é o seu dia. É um dia de alegria. Mas Deus quer te curar nessa manhã. E aí nós vemos a posição de Ana. Subiu, viajou até Siló. Ali estava o sacerdote Eli. O que ela fez? Por isso que eu falo assim, aquele negócio do box do banheiro da da pastora Bárbara, às vezes a gente dá uma de doida. As pessoas vão achar que você está maluca. O que ela fez? Se ajoelhou lá, se jogou e começou a orar de uma forma que o sacerdote achava que ela estava bêbada.
Achava que ela estava... O que está acontecendo com essa mulher? Ela estava atribulada do coração dela, expondo na presença de Deus de uma forma assim. Porque muitas vezes a situação da gente não muda, sabe por quê? Porque a gente não luta com as armas que têm que ser lutadas. Às vezes a situação da nossa casa não muda, porque a gente ora assim, ai Deus, está tão cansado já da situação, eu oro tanto para isso não acontece, eu oro tanto para isso não tem uma mudança. Sabe, amém Deus, a oração já começa a perder a intensidade, ficar fraquinha, sabe? E às vezes Deus quer que você seja uma leoa na oração mesmo, sabe? E fala assim, nenhum dos meus filhos vão se perder. Nenhum dos meus filhos vão se perder. Se eles são crianças, nenhum dos meus filhos vão se perder. Eles vão crescer e vão permanecer na presença do Senhor. Amém? E aí, o que acontece? Ela fica ali, aí o sacerdote ele olha e fala assim, gente, o que está acontecendo com essa mulher? E aí, vamos continuar aqui no versículo. Amém, glória a Deus. Estou tentando achar aqui. Quando estarás tu embriagada, aparta-te de ti o vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho me derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois tu, como serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu, Eli, vai-te em paz. O Deus de Israel te concede a petição do que lhe fizeste. E disse ela, achei a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais o mesmo. Tirou a tristeza do coração dela. Porque ela cria que a petição dela, ela creu naquela palavra que Deus ia fazer algo na vida dela. E você tem que crer que Deus vai fazer algo na sua casa, na sua família. E todos da sua família estarão aqui adorando, prostrados na presença do Senhor. Amém? E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com a sua mulher e lembrando-se dela, o Senhor a concedeu o que ela tinha pedido. Amém? Um filho. Havendo-o desmamado, levou-a consigo com um novilho de 3 anos e efa de farinha e um odre de vinho e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, porque este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Amém? Amém. Ela pegou, gente, é uma coisa assim, você teria coragem de fazer isso? O nível de Ana, o nível de adoração, o nível de fidelidade, o nível de cumprir votos. E às vezes, amados, a gente fez um voto aqui que ia ajudar no prédio novo. Chegou no 2º mês. Por uma parcela que você está dando ali um valor, você não cumpre mais. E às vezes, assim, na fidelidade, no dízimos e ofertas, aconteceu um aperto aqui, não dou mais. E sabe o que Ana fez? Ela fez um voto a Deus que ela entregaria um menino para o sacerdote. E ela entregou. Mais ou menos, eu creio que ele tinha uns 3 anos. Ela amamentou, terminou aquele tempo de amamentação e levou e entregou ao Senhor. E esse menino foi um dos maiores profetas naquela época. Samuel. Amém? Aí você fala assim, poxa, ela ficou sem nenhum filho. Mas sabe o que ela fazia? Todo ano, ela fazia uma túnicazinha para ele, de manguinha curta. E ela visitar seu filho. Todo ano. E eu creio que ela costurando assim a roupinha, ela costurando ali, ela lembrando dele e orando por ele. Fala, Deus, eu consagro ele na tua presença. Sabe? Ele é teu. E sabe o que aconteceu depois? Deus deu 5 filhos
para ela. Através de uma palavra do sacerdote ali, que Deus ia conceder filhos para ela. E ela teve honra, dupla honra, em relação àquilo que ela fez ali. Ela entregou algo para o Senhor. E o Senhor deu para ela 5 filhos. E você ouve a história de Ana como um exemplo até hoje. Você não ouve falar de Penina. Acabou a história. A partir do momento que o semblante dela mudou, que a alegria veio no coração dela, todos os demônios partiram em retirada. Demônios que oprimiam, demônios que causavam tristeza no seu coração. E Deus quer fazer isso hoje conosco. Se você ainda não tem filhos e você tem o desejo, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural e você será mãe de filhos. Amém? Amém? E eu creio que Deus também, eu sou assim, muito assim, falo assim, Deus tem as formas dele trabalhar. Pode ser formas de filhos do coração, filhos espirituais. Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Deus tem um plano, então creia que sempre Deus tem o melhor. Amada, temos dificuldade de elogiar outra mulher. Eu mesmo, vou falar uma coisa para você. Eu amo elogiar outras mulheres. Eu sempre acho algo bonito, falo assim, gente, nossa, que roupa bonita você tá, hein? Que cabelo bonito você tá. Tem uma vez que eu estava aqui, e aí eu abracei uma irmã, e ela chegou e falou assim, depois mandou uma mensagem para mim. Você não sabe o quanto que aquele abraço significou para mim. E eu falei algo para ela, da aparência dela. Mas assim, eu não falo porque tipo assim, eu quero barganhar alguma coisa. Eu falo porque é o que está dentro do meu coração. E ontem eu recebi uma palavra de uma profeta que estava no evento, e ela chegou para mim e falou de algo, até a minha nora anotou, do que ela tinha falado para mim sobre algo, aquilo que a gente está, aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente transmite. Se a gente não tem dificuldades de falar que uma mulher está bonita, é porque a gente precisa tratar o nosso coração. Amém? A gente tem dificuldade de falar, de elogiar alguém, porque a gente, às vezes, tem uma competição entre nós. Amadas, eu estou trazendo uma palavra para mães, mas para as mulheres. Amém? Que os homens recebam aí também. Hoje é um dia das mães. Mas eu creio que Deus vai trazer uma cura no nosso meio. Eu estava com essa palavra no meu coração sobre cura, cura, cura. No coração de muitas mães que estão aqui, mas elas não estão tão felizes. Sabe? Elas estão passando por lutas. Amém? Deus vai fazer um sobrenatural. Queremos fazer crítica e dar palpite, sendo que não passamos ainda por cada fase de um filho. Só fale de alguém se você já passou por essa fase. E fale bem. Amém? Chegue em coragem. Porque quem aqui, gente? Mãe, levanta a mão. Quem aqui já errou educando filhos? Quem aqui? Eu já errei várias vezes. Eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Eu nunca fui uma mãe de bater. Nunca fui. Né? Mas eu era uma mãe de falar muito mesmo ouvido. Muito mesmo. O Azaf era muito inteligente na escola. Tirava assim 9, uma prova, às vezes 9 na outra. Aí chegava lá na média, lá na escola, eu chegava assim, aí, ai, seu filho é tão príncipe. Lá na escola sempre era assim, ele é tão educado, ele é tão fofo. Aí eu olhava o boletim, 5 de média. Eu não queria saber se ele era fofo. Na hora as mães ficam tudo assim, mas fofo. Fofo não dá nota, mas é claro que eu fico feliz de ver que ele era fofo. Mas eu ficava muito irritada. Aí, era longe a escola de onde eu morava, e eu, gente, eram uns 10 quilômetros. 10 quilômetros eu falava desde lá até. Aí o Azaf, era melhor que me batesse. E eu falava no ouvido dele, você não faz nada da vida, só estuda. E ainda me faz isso, sabe o que ele fazia? Não entregava o trabalho e a lição de casa. E o colégio que ele estudava, o mesmo peso, a de prova. Gente, eu tenho que terminar, pera um pouquinho. Ainda tem um tempinho. Estou de olho aí que eu posso lá, tá de olho. Aí ele chegava em casa, aí eu falava tal, né? E ele não fazia lição de casa. Muitas vezes não entregava o trabalho de escola. E aí aquela nota baixa, sabe? Mas era muito inteligente, sempre foi muito inteligente. Mas fazia essas coisas.
E eu falava bastante no ouvido, sabe? Mas eu nunca fui. A Heloísa, por exemplo, eu nunca dei um tapa, assim, nunca bati. Né? Assim, na Heloísa. O Azaf e os beliscãozinhos, sabe? Tipo assim, os beliscãozinhos eu dava. E, amados, ser mãe é desafiador. Como nós somos cobradas. Se nós fazemos, a gente está errada. Se a gente não faz, a gente está errada. Então, eu quero dizer uma coisa, descansa no Senhor. Que todas nós já erramos. Todas nós. Mas Deus conhece a nossa estrutura. O importa é você fazer certo a partir de agora que você tem um entendimento. Esqueça, não se cobre do passado. Não se cobre. Passou. Não fique lembrando do que passou. Faça hoje, reúna a família hoje, ame hoje. Sabe? Perdoe hoje. Que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua casa. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está curando. Tem mães que estão lá travando lutas terríveis em suas casas. Mães que seus filhos estão frios na fé. Muitas perderam o brilho da maternidade por tantas dificuldades, por tantas enfermidades, ou não saber lidar com situações. Mas hoje é seu dia. Deus está te curando. Deus está trazendo a alegria da maternidade. A alegria. De falar assim, olha, eu sou abençoada, eu sou agraciada pelo Senhor. Amém? E que você, esposo, seja um auxiliador. Você, homem, seja um auxiliador da sua esposa. Porque você tem uma mulher incrível. Que ela consegue cozinhar, pôr roupa para lavar, cuidar do bicho, chamar a atenção do filho. Fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E ainda fazer muitas vezes a comida que você gosta. Sabe? Então ela é incrível. Ela é uma mulher maravilhosa. Você é uma mãe maravilhosa. Eu quero dizer para você, eu quero que você acredite nisso. Que você acredite.